programa Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de receber o Luiz Condo, da Dassault Systems. Ele vem falando sobre as cidades inteligentes, as Smart Cities, e também a adoção dos gêmeos virtuais. Luiz, é um prazer te receber no programa Brasil Metaverso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar algumas ideias com vocês também. Que ótimo! Conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho da empresa, como que vem sendo desenvolvida essa tecnologia, que trabalho a empresa vem realizando no momento. Não, tá bom. Bom, eu sou o Luiz Condo, eu trabalho aqui na Dassault Systèmes, eu sou diretor de planejamento e operações para a América Latina, e eu cuido desse tema, né, de cidades e serviços públicos também aqui para a América Latina. A Dassault Systèmes, de forma global, né, uma empresa francesa, né, que ela tem uma origem, né, e uma expertise na parte de modelagem 3D e simulação. Né? Então, ela traz essa expertise de modelagem 3D e simulação através do conceito de gêmeos virtuais, né, e começou a levar essa expertise para cidades, né, no caso, cidades inteligentes, Smart Cities. Então, a gente tem vários casos de sucesso em Singapura, Jaipur, na parte de Egito, até coisas da Ucrânia, né, Rennes, na França, entre outros lugares, né, ao redor do mundo, que a gente pode compartilhar alguns cases de sucesso e melhores práticas também. Que bacana, Luiz. E o seu trabalho, né? O que você desenvolve na empresa atualmente? Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Até acabei me adiantando, me perdão. Então, eu sou diretor de planejamento e operações aqui da América Latina, né? E, em paralelo, também eu cuido dessa parte de cidades e serviços públicos. Maravilha, Luiz. Então, nós vamos saber um pouquinho mais, porque eu acho que as pessoas também gostariam de saber, né? O que de fato são os gêmeos virtuais, né? Tá. Então, eu vou começar falando dos gêmeos virtuais, né? Os gêmeos virtuais, né? E no mercado a gente escuta muito o conceito de gêmeos digitais. A Dassault Systèmes, ela trabalha com uma forma de gêmeos virtuais. Qual a principal diferença? Um gêmeo digital é uma réplica, uma cópia, né? Uma réplica, uma cópia digital. Né? Um gêmeo virtual, ele permite você simular, vivenciar, experimentar no mundo virtual para você conseguir fazer certo da primeira vez. Maravilha. E, poxa, como você descreveria essa tecnologia, os gêmeos virtuais e o papel no planejamento urbano moderno? Eu acredito que os gêmeos virtuais são um fator crucial, né, para que as cidades elas sejam mais resilientes, sobretudo mais sustentáveis. Né? Quando a gente fala até dessa expertise de PLM, que é Product Life Cycle Management, traduzindo, gerenciamento do ciclo de vida do produto, né, a gente pega a cadeia de fim a fim, desde a questão de planejamento, desde a questão de entrega efetiva, até no final gastar menos insumo, impactar menos a própria natureza, você conseguir simular também, né, determinados cenários para verificar se as coisas vão funcionar ou não antes de fazer. Deixa eu dar um exemplo. Né, uma vez que você constrói algo, né, sem o devido planejamento, você não pode simplesmente destruir e fazer de novo. Né? Você vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Né? O governo vai ter que conviver com a população falando mal daqui do resto da vida. E quando eu falo do conceito de Smart Cities, não é nada mais, nada menos do que trazer o conforto e o bem-estar do cidadão. Exatamente. E esses benefícios, né, que você já citou, eles são implementados através dos gêmeos virtuais nas cidades inteligentes? Quais são esses maiores benefícios que você percebe, né, além dos que você já citou aqui agora? Eu acho que quando a gente trabalha com o conceito dos gêmeos virtuais, o principal benefício, logo de cara, né, a questão de colaboração. Né? Infelizmente, hoje, na maioria das entidades governamentais, e até questão de empresas privadas mesmo, né, as áreas elas trabalham em silos. Né? Elas fazem as coisas, às vezes, sem saber ou sem se preocupar o impacto que vai ter nas outras. Né? Quando você trabalha com o conceito de gêmeo virtual, né, você consegue colocar todas as entidades, todas as secretarias, todos os stakeholders importantes sentados numa mesma mesa virtual,
onde eles possam colaborar entre si, onde um possa verificar o trabalho do outro e avaliar se vai ter determinado impacto positivo ou negativo nas coisas que estão fazendo. Deixa eu dar um exemplo. Muitos se falam das ciclovias, né? Só que ciclovias, né, em determinadas regiões do país, às vezes elas acabam não sendo tão utilizadas porque às vezes não tem iluminação suficiente, não tem segurança suficiente, e aí um planejamento que você fez para melhorar a mobilidade urbana acaba não dando certo porque você simplesmente esqueceu de considerar diversos fatores que poderiam impactar, que seguramente impactam. E por isso que o conceito de gêmeos virtuais, né, e colaboração, sobretudo, ajudaria muito nisso. E como é a experiência com a plataforma 3D Experience da cidade de Rennes, na França, da Dassault Systems, que transformou esse gerenciamento da cidade? Como é que você vê esses impactos e benefícios que foram observados nessa experiência? A questão de você simular diversos cenários, né, para efetivamente fazer certo da primeira vez, tem a questão de engajamento com a população também, né? Você, através da plataforma, você consegue, entre aspas, escutar a voz da população para verificar se determinada obra ou determinada iniciativa está sendo bem aceita ou não. Né? Ela consegue mapear tudo que está saindo na internet, e por isso que a gente fala, né, de voz da população, né? Porque quando as coisas estão boas, o pessoal fala bem, quando as coisas estão ruins, o pessoal fala mal, né? E também a questão de planejamento urbano, né, para você conseguir organizar melhor, questão de densidade demográfica, atendimento melhor à população no âmbito de saúde, transporte, entre outras coisas. Luiz, eu vou fazer uma pergunta. Como você vê que isso poderia ser adotado aqui no Brasil e trazer uma melhoria, né, para o Brasil? Eu defendo muito o princípio de começar simples e crescer rápido, né? Aqui no Brasil a gente tem várias cidades que já têm uma série de informações que são necessárias para a gente começar a fazer nesse conceito de gerenciamento de projeto, de gêmeos virtuais, de colaboração, né? No entanto, tem outras cidades, às vezes ou muito grandes, que a centralização, ocorre uma descentralização de informações muito grande e muitos stakeholders envolvidos que acabam dificultando isso, né? E também, às vezes, cidades pequenas acabam tendo uma maior dificuldade. De qualquer forma, né, a plataforma 3D Experience da Sosystem e o conceito de gêmeos virtuais acaba servindo para todo mundo, né? Principalmente por esse âmbito de colocar todos à mesma mesa, né, no âmbito de colaborar, saber o impacto que determinada obra vai ter no projeto do outro, né? Além do que, você conseguir também simular e vivenciar no mundo virtual para você fazer certo da primeira vez. Deixa eu citar um exemplo da cidade de Jaipur, na Índia, né, onde queriam construir, obviamente, muito trânsito, né, a solução encontrada para determinada região, né, foi construir um viaduto elevado. Né? Como que você define onde esse viaduto elevado começa ou termina? Como você define se ele tem que ter 200, 300, 400 metros? Simulação. Né? Adicionalmente a isso, verificaram, né, com outro departamento, né, da parte de turismo e da secretaria, da parte urbana, que iam construir um parque próximo a esse viaduto. Conduziram uma análise de poluição e ruído e verificaram que na região desse parque tinha muita poluição e muito ruído. Né? Só que um parque que tem muita poluição e ruído, você vai ter ele desabitado, né? Não vai servir à população. Então, verificaram que a poucos metros de lá do outro lado da avenida e que com a construção de uma barreira verde, você mitigava todos esses problemas. Então, quando eu falo de gêmeo virtual, simulação, colaboração entre entidades e fazer certo da primeira vez para atender melhor a população, é exatamente isso que eu estou falando. Luiz, qual é o impacto da colaboração entre os governos, as empresas e os cidadãos na implementação, né, na implantação dos gêmeos virtuais? Bom, no âmbito dos gêmeos virtuais, né, para o governo, né, acho que ter uma melhor colaboração e poder fazer as coisas mais rápidas e ágeis atende melhor a população de forma geral. Né? Você vai ter uma melhor percepção no âmbito de organização de governo. Né? Na parte de empresas privadas, a gente ajuda elas a serem mais eficientes
gastando menos recursos, menos insumos, entregando as coisas mais rápidas. Com isso, a população, obviamente, acaba sendo menos impactada também, né? Então, você consegue também ter a população mais feliz, né? Quando eu falo de você ter toda essa organização, colaboração, né, e, sobretudo, orquestração, eu gosto de dar esse exemplo, né, que acontece em todos os tipos de cidade. Não importa se é cidade de país de terceiro mundo ou primeiro mundo, acontece em São Paulo, em Paris, em Tóquio, né? Mas quantas vezes vocês viram uma rua ser recapeada e 2, 3 semanas depois alguém quebrar essa rua para trocar uma tubulação? O quanto de dinheiro público não está sendo gasto de forma desnecessária, né? Dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, infraestrutura, segurança, né? E quando eu falo, não falo somente do dinheiro público gasto de forma ineficaz, mas sobretudo o bem-estar da população. E quando você tem um cenário desse, vai ter a população local sofrendo o mínimo o dobro do tempo, com mais trânsito, mais barulho, mais sujeira, né? Então, tudo isso acaba impactando negativamente, né? Então, por isso que a gente traz formas da gente conseguir organizar, orquestrar e simular tudo isso. E como é que essa tecnologia dos gêmeos virtuais pode evoluir, né? Avançar nos próximos anos, sendo mais implementada? Que inovações nós podemos esperar? Eu acredito que, principalmente quando a gente fala no âmbito de cidades, né, falar de IoT é uma tendência, né? A internet das coisas, né? Então você pode ter sensores, né, de medir o trânsito, semáforos, ou até de questões de pluviômetro, né, no âmbito de águas, enchentes perto de rio, para você conseguir tomar medidas, né? Adicionalmente a isso, é impossível não falar de inteligência artificial ajudando em todo o processo, né, ajudando a otimizar, processar melhor os dados, tomar melhores decisões, né, a simular cenários mais rápidos, né? E, sobretudo, também, né, acho que como ponto final aqui, talvez as cidades elas consigam efetivamente trabalhar de forma mais colaborativa em conjunto, né, tendo uma maior transparência, uma maior visibilidade para todo mundo. Exatamente, colaborando então de forma eficaz com a evolução, né, do nosso planeta. Luiz, foi muito importante conversar com você hoje, elucidar essa tecnologia que veio para ficar e evoluir cada dia mais. E nós, do programa Brasil Metaverso, agradecemos muito a sua participação hoje aqui no nosso programa. E muito obrigada, Luiz. Tá bom, Foi um prazer. muito obrigado pela oportunidade, um prazer compartilhar as experiências e casos de sucesso da Adoção Sistema com vocês. Muito obrigada. Bom, hoje o programa Brasil Metaverso fica por aqui, mas em breve a gente volta com mais novidades para vocês. Até breve.